Pessoal, vamos resolver os exercícios das aulas 20 e 21 com relação à geometria molecular, ok? Então vamos dar início, vamos lá. O primeiro exercício, ele deu para você ali 5 moléculas e pede para você associar, tá? Então vamos lá. Piramidal. Vamos começar pela figura. A figura tem 3 átomos, tá? 3 átomos eu tenho duas possibilidades. Se o átomo central não tiver par de elétron isolado, linear. Se o átomo central tiver par de elétron isolado, angular. Tá? 3 átomos. Ó. Então, o A é linear. Então, aqui, A, linear. 3 átomos. E o átomo central não apresenta par de elétron isolado. E o B, angular. Também 3 átomos. E o átomo central não apresenta par de elétron isolado. Cara, olha o A que eu escrevi aqui. Vou apagar isso, pelo amor, parece parece o Miguel que está no primeiro aninho escrevendo. Não resolveu muita coisa, mas enfim. Letra C e letra D tem 4 átomos. 4 átomos tem duas possibilidades. Ou ele é trigonal plano, se o átomo central não tiver par de elétron isolado, ou é piramidal, se o átomo central tiver par de elétron isolado. Então, para você lembrar, eu vou pôr aqui, ó. Aqui vai ter pelo menos um par de elétron, ou pelo menos um par de elétron no átomo central, repele, e aqui geralmente aparecem 2 pares. Ok? Oh, puta merda. Tá? Então, isso aqui, trigonal plana, e esse aqui, piramidal, porque sobrou elétron no átomo central. E 5 átomos, né, só tem uma possibilidade, tetraédrica, porque aí no átomo central não terá elétron isolado. Tá? Então lembra aquela tabelinha, aquele resuminho que eu tinha colocado para vocês na teoria. Ok? Segunda questão também, muito semelhante, que forneceu 5 estruturas e pede para você associar. Então vamos lá. 3 átomos. Ou é linear, se não tiver sobrando elétron no átomo central, ou é angular, se sobra elétron. Então o CO2 é linear, aqui é o A, e a água, também 3 átomos, sobrando elétron, angular, aqui é o B. 4 átomos. Ou será trigonal plano, se não sobrar a par de elétron, ou será piramidal, se sobrar a par de elétron. Então aqui, trigonal plano, letra C. E aqui, piramidal, letra D. E aqui de novo, né, você tem o carbono fazendo 4 ligações, 5 átomos. Cara, meu, por enquanto, apareceu os 5 átomos, sem dúvida nenhuma, tetraédrica. Ok? Tá? B. As moléculas de amônia, tá aqui ó, amônia, e BH3, tá aqui ó, BH3, apresentam formas moleculares bem parecidas. Sim, ambas têm 4 átomos, com 3 átomos de hidrogênio ligados a um átomo central, né? Nitrogênio e boro. Porém, uma delas
uma dessas moléculas apresenta geometria trigonal e a outra piramidal. Explique, because de que isso ocorre, observando as moléculas, as fórmulas estruturais dessas moléculas. Cara, muito simples. Quando eu tiver 4 átomos, que é o caso aqui, ó, 4 átomos e 4 átomos, ou, carambolinha, 4 átomos. Se não tiver par de elétron isolado, será trigonal plana. Teoria. 4 átomos. Se sim, se tiver elétron isolado no átomo central, esse elétron isolado repele. Portanto, piramidal. A resposta é essa. Qual que é a resposta então que vai ficar? Você vai pegar o N2, o NH3, ele apresenta par de elétrons isolado e o BH3 não apresenta par de elétrons isolados. Por isso que eu vou ter geometrias diferentes, tá? Por isso que a amônia vai ser piramidal e o BH3 vai ser trigonal plano, ok? Tem que dizer com relação aos elétrons do átomo central. Cara, olha como que eu escrevi piramidal, bicho. Deixa eu arrumar isso aqui que tá horrível. Piramidal. Pepi, rararã, mi, dal. E agora ficou bonito. Ótimo. Prosseguindo. Ele forneceu para você as geometrias e pede para você associar as moléculas. Bom, aqui já apareceu, né? Estragou a surpresa. Ó. Bom, aqui. Cara, muito simples. Aqui eu tenho 3 átomos. E aqui eu tenho 3 átomos. Meu, ou vai ser essa, 3 átomos, ou vai ser essa, 3 átomos. E aqui também, ó, 3 átomos. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3 moléculas que têm 3 átomos. Eu vou olhar o central. O 1 é linear porque no átomo central não apresenta par de elétron isolado, tá? Então, se o átomo central não apresenta par de elétron isolado, a geometria será linear. Quem que não apresenta par de elétron isolado? Cara, é o carbono. Por quê? Porque o carbono ele tem 4 elétrons, ele vai fazer 2 duplas com enxofre. E aí não sobra par de elétron. Então esse cara aqui é o 1. Isso aqui, cuidado para não confundir o 2 que tem um par com o 4 que tem 2 pares, tá? Como é que eu vou diferenciar? Eu tenho que pegar a família. Ó, o enxofre, família 16. Então ele tem 6 elétrons. Ele vai fazer uma dupla com oxigênio, estabilizou, dativa com outro oxigênio e vai sobrar um par.
Ok? Tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4 da ativa, 5, 6. Então sobra um par. É o 2. E aqui, o 4, por quê? Porque o enxofre tem 6 elétrons. Ele faz uma simples com hidrogênio, outra simples com outro hidrogênio, usou só 2 elétrons e tem 6. Usou 2, 3, 4, 5, 6. Por isso 2 pares. Então é o 4. Tá? Ô, birosca. Tá. E aí, eu tenho aqui, ó, 4 átomos e 4 átomos. Sim? Então, ou será 4 átomos, 4 átomos. Diferença de trigonal com piramidal. Piramidal sobre elétron. Sim? Então, se eu pegar o fósforo, que é a família 15, ele tem 5 elétrons, 6, 7, 8. Estabilizou, fazendo 3 ligações. Sobra um par. Então, sobra um par. Tá? Então, esse é o 5. E a outra possibilidade com 4 átomos é essa, né? Que vai ser semelhante a esse, não. Vai estar o dativo aqui, ó. O enxofre tem 6 elétrons, dupla, dativa, dativa. Não sobra elétron no átomo central. Ok? Então, o SO3 é aquele que não sobra elétron. É isso aqui, ó. 4 átomos não sobra elétron. Esse é o terceiro. Ok? Ótimo. E por último, CBr4 tem 5 átomos. Só tem um com 5 átomos, ó. Ok? Então esse aqui é o meia dúzia. Que foi o que sobrou. Beleza? Beleza. Chamados de alotropia a capacidade de um único elemento químico formar substâncias simples diferentes. Cuidado, tá? Olha quem está falando aqui. Substâncias simples. Então são o mesmo elemento, tá? O oxigênio, por exemplo, possui duas variedades alotrópicas, o gás oxigênio e o gás ozônio, que formam a atmosfera a camada protetora contra os raios ultravioletas vindos do Sol. Apesar de serem formados exclusivamente por átomos de oxigênio, essas duas moléculas possuem geometrias diferentes. Determine-as. Cara, tabela periódica. Você vai na tabela periódica, vai verificar que o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Ele é a família 16. Cara, se ele tem 6 elétrons de valência, ele vai fazer duas ligações para estabilizar. Ficar com 8. O2, O2 só tem 2 átomos. Toda vez que eu tiver 2 átomos ligados, geometria linear. Não tem dúvida. Ozônio, eu tenho o átomo central, duas ligações. Vai fazer uma dupla com o oxigênio, estabilizou. O oxigênio tem 6 elétrons. Ele usou 2 aqui para fazer a dupla, estabilizou, ficou com 8. Vai pegar isso aqui e fazer a dativa com o outro O. Cara, sobrou um par. Portanto, isso aqui vai ficar O, dupla O, dativa O e aqui o par de elétron isolado. Ok? Portanto, angular. Tá? É isso que está perguntando.
Tranquilo? Questão 5. Sabendo que a molécula de CO2 apresenta geometria linear, já a molécula de SO2 é angular. Construa suas formas estruturais, propõe uma explicação para esse fato. Cara, CO2, tabela periódica, família, carbono. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência, vai fazer 4 ligações. Oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, faz 2 ligações. Enxofre também tem 6 elétrons na camada de valência, faz 2 ligações. CO2, oxigênio, carbono é o átomo central, oxigênio. O carbono faz 4 ligações, o O faz 2. Cara, dupla aqui, dupla ali. Não sobra par de elétron no átomo central, linear. SO2, oxigênio, central, oxigênio. O enxofre tem 6 elétrons, faz 2 ligações. Primeiro eu estabilizo um oxigênio. Pronto. Fez 2 ligações, o O também fez 2. Os dois ficaram estáveis. Quando o átomo central já está estável, ele pode pegar um par de elétrons dele, lembrando que ele tem um par aqui e um par aqui que ele usou para ligação. Ok? O átomo central já estável, ele pode pegar o par de elétrons dele e fazer dativa. Ok? Portanto, dupla, dativa e par de elétrons isolado, angular. Ok? É isso que ele está pedindo. Para você explicar por quê. O átomo central aqui não apresenta par de elétron isolado. O átomo central aqui apresenta. Ok? Meia dúzia. Sabemos que os átomos podem ser ligados de diferentes formas, originando as diversas substâncias que conhecemos. Determine as formas moleculares dos compostos mais simples que se formam entre o hidrogênio e o silício, e entre o hidrogênio e o fosforo, pois isso, após isso, indique qual é a geometria de cada uma dessas moléculas. Cara, tabela periódica. Silício, número atômico 14. Tá? Cara, eu não vou distribuir, tá? Se você quiser, você faz a distribuição aí, tá bom? Distribuindo 14, eu vou verificar que o silício pertence à família do carbono. Ele vai ter 4 elétrons de valência. É só distribuir para ver isso, tá? Então o silício tem que fazer 4 ligações. Distribuindo o fósforo, eu vou ver que ele tem 5 elétrons de valência. Portanto, 3 ligações para ficar estável. E o H tem um elétron de valência, uma ligação. Beleza. Compostos mais simples. Eu vou juntar o silício com 4 hidrogênios. É o mais simples. Para estabilizar. Vou juntar o fósforo com 3 hidrogênios. 3 ligações. É o mais simples. Vou montar o SiH4. Silício, átomo central, 4 elétrons. Ele vai fazer 4 ligações com o hidrogênio. Ok? É a mesma coisa que o carbono, né? Mesma família, mesma geometria. Tetraédrica. Cara, não tem dúvida. Tem 5 átomos.
5 átomos, tetraédrica. pH3, o fósforo faz 3 ligações e sobra um par. Então, no átomo central vai sobrar um par de elétron e aí ele faz 3 ligações. Cara, 4 átomos sobrando par de elétron será piramidal. É só olhar aquela tabelinha de resumo que eu fiz. Pessoal, teoria é isso, tá? A princípio parece um pouquinho complicado. Dá uma olhadinha novamente na teoria, tá? Fixa as famílias e as possibilidades de ligações, que facilita bastante para você entender a estrutura. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Bons estudos para vocês. Boa resolução de tarefa. Boa semana. Fique com Deus. Beijo no coração. E até a semana que vem. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.